Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou o Diácono Robson Silva e está começando mais um Foco Cristão. Aí você não viu errado, ou se você está duvidando aí a respeito do título, né? Você não viu errado. A gente tem sim algumas lições que nós podemos aprender com Maria, mãe de Jesus, e é isso que nós vamos destacar nesse vídeo de hoje, não deixando de ser uma mensagem cristocêntrica. Amém? Nós vamos ver isso logo após a vinheta. Muito bem, meus queridos, é como eu já disse anteriormente, né? Maria tem sim alguns pontos positivos, algumas lições para ensinar para nós e nós vamos ver isso no vídeo de hoje, não deixando de ser uma mensagem cristocêntrica, né? Mas nós temos sim algumas lições importantes que nós podemos aprender com Maria à luz da Bíblia. Amém? No capítulo de número 1, do versículo de número 38 do livro de Lucas, está escrito assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, o que nós aprendemos aqui, eu usei esse texto somente para a gente entender que a gente deve pegar o exemplo de Maria quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A gente deve se colocar à disposição do Senhor para que o propósito de Deus venha ser cumprido em nossas vidas. Maria foi obediente. Eu creio que se ali ela não fosse uma mulher obediente, não fosse temente ao Senhor, Deus jamais atentaria para Maria, jamais escolheria Maria para ser aquela que daria a luz ao Salvador do mundo, né? Mas quando Deus a escolhe, conhecendo o seu coração, ela também faz a parte dela, aceitando o propósito de Deus na vida dela. E assim a gente tem que fazer, ou falar, ou dizer a mesma coisa que Maria: Eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, segundo as tuas palavras, porque nem sempre é do jeito que a gente quer e nem sempre é como a gente imagina. Outro ponto importante que a gente deve aprender de Maria é que quando os anjos vieram dar as boas novas aos pastores que estavam pastoreando naquela vigília e falavam que em Belém naquela noite tinha nascido o Salvador, Cristo, Jesus, o Salvador do mundo, quando os pastores vão até Maria, chega ali a manjedoura, onde está Jesus, onde está Maria, onde está José, falando que os anjos falaram para ele que tinha acabado de nascer o Salvador em Belém. Maria, a Bíblia vai dizer que Maria guarda todas as palavras, tudo aquilo que foi dito pelos pastores, que anteriormente tinha sido dito pelos anjos, Maria guarda. Ou seja, esse é outro ponto que a gente deve aprender com Maria: a guardar as boas novas, a guardar a mensagem do Evangelho, a guardar no coração da gente que Jesus é o Salvador. Esse é um ponto importante que está lá escrito em Lucas, no capítulo de número 2, no versículo de número 19. Uma lição muito importante que nós devemos também aprender com Maria é que Maria reconhece que só Jesus pode salvar a alegria de um casamento. A Bíblia vai dizer que estava tendo um casamento e Jesus foi convidado para esse casamento, só que em certa ocasião a festa ia acabar a alegria porque tinha acabado o vinho. E aí todo mundo fica sem saber o que fazer, mas quando Maria chega e fala para Jesus que o vinho havia acabado, Jesus fala para ela que não era chegada a hora dele ainda, mas ela vai até o pessoal daquela festa e fala assim: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, Maria está reconhecendo a autoridade de Jesus e reconhecendo que só Jesus pode trazer ou restaurar a alegria de um casamento. E isso nós precisamos também aprender. É uma lição que nós devemos aprender também com Maria, quando ela nos ensina que só Jesus pode restaurar a alegria de um casamento e quando ela reconhece a autoridade de Jesus. Esse é outro ponto importante de Maria que a gente vê que está no livro de João, no capítulo de número 2, no versículo de número 5. Outro ponto muito importante que nós também podemos aprender com Maria, uma lição muito importante, principalmente para os nossos dias,
é que quando Jesus é crucificado, Maria, a gente vai ver que Maria está sofrendo pela perda do filho. A gente vai ver que Maria está chorando. Mas Maria está onde? Maria está aos pés de Jesus. Mesmo na angústia, mesmo no sofrimento, mas Maria está aos pés de Jesus. E isso nós precisamos aprender da mesma forma. Seja no sofrimento, seja na dor, seja na angústia, mas não saia dos pés de Jesus, não saia da presença de Jesus. Porém, ao contrário do que muitos ensinam por aí, eu já vi ensinamentos de que Maria também ressuscitou como Jesus. Não, gente, Maria não ressuscitou como Jesus. Esse poder, como o próprio Jesus fala, que tem poder para dar a vida e para tomá-la de volta, é só Ele. Só Ele. Então o que nós temos que aprender com Maria é a obediência, é o temor da palavra de Deus, mas como eu disse no início, isso não deixa de ser uma mensagem cristocêntrica, ou seja, Deus no centro de tudo. A própria Maria, ela vai reconhecer. Quando ela é avisada pelo anjo Gabriel o que aconteceria com ela na vida dela, ela diz: eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, ou segundo as tuas palavras, ou segundo o teu querer. Mas ela está reconhecendo que a vontade de Deus é feita em nossas vidas conforme o querer dele. Então ela está reconhecendo a soberania de Deus. É Deus quem rege as nossas vidas. Então, diferente de muitos ensinamentos que a gente vê por aí, Deus não precisa pedir permissão para Maria para fazer tal coisa. Não, Maria é alguém que a gente deve sim admirar, como foi João Batista, como foi Paulo, como foi Pedro. Cada um que Deus usou para um propósito diferente, porém que aceitou o chamado de Deus e fez a obra de Deus conforme assim Deus designou. Então, a própria Maria, ela vai reconhecer que Deus, ele é soberano. Então, Maria sim é alguém que a gente deve também sim admirar pelo seu temor a Deus, porém, a gente não deve colocar Maria acima de Deus, porque só Deus é soberano. E como eu disse também sobre a festa de casamento, ali a própria Maria reconhece. Maria poderia muito bem chegar e falar assim: não, pode deixar que eu vou resolver tudo agora. Mas não, o que ela decide fazer? Olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, ela está reconhecendo e mostrando para os outros que ali e em qualquer momento, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, quem tem autoridade plena é Jesus. Quem tem autoridade plena é Deus. Eu não entendo porque os homens tentam colocar Maria acima de Deus. E já cheguei até a ouvir pessoas dizer que se Deus for fazer alguma coisa, tem que pedir primeiro permissão para Maria. Então é como o próprio Paulo nos ensina: se aparecer outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Vocês não acreditam, seja maldito, seja descartado. Como eu disse, nós devemos aprender muito com Maria, mas nós não devemos colocar Maria acima de Deus, porque só Deus é soberano. Porque não há nada, nem ninguém acima de Deus. E outra lição que a gente deve aprender também com Maria é que a gente precisa guardar os ensinamentos de Jesus, a gente precisa guardar os atos de Jesus aqui na terra, porque quando Maria e José estão ali procurando Jesus, que Jesus tinha sumido, eles estão ali procurando Jesus. Quando eles voltam ao templo, eles encontram Jesus e falam: por que você fez isso com a gente? A gente passou tanto tempo procurando você. E Jesus fala assim: mas por que vocês passaram muito tempo me procurando? Não sabiam que ia me encontrar na casa de meu pai? Então a Bíblia vai dizer que quando Jesus está indo com eles, a Bíblia fala que Jesus era sujeito a eles como filho, né? Era sujeito a eles, porém Maria, sua mãe, guardava todas essas coisas em seu coração. Ou seja, Maria guardava as palavras de Jesus, Maria guardava os ensinamentos de Jesus, Maria guardava a forma que Jesus fazia as coisas, os seus atos. Então, isso é algo que a gente deve sim admirar em Maria, porque foi uma serva do Senhor, obediente, temente a Deus, mas que nós venhamos saber, em toda e qualquer circunstância, Deus é soberano,
Deus não precisa pedir permissão para ninguém. Deus faz como Ele quer, faz o que Ele quer, onde Ele quer, da forma que Ele quer. Então Maria foi sim uma mulher de respeito, e nós devemos respeitar, assim como nós devemos respeitar, ela está no mesmo patamar dos outros, né? De João, de Paulo, de Pedro, mas cada um com um propósito específico que aceitou da parte de Deus para que o propósito de Deus se cumprisse nessa terra. Amém? E assim a gente deve também fazer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like para me ajudar. Compartilhe com mais pessoas. E me ajude a fazer essa obra no YouTube. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E nós nos encontramos no próximo vídeo, se assim for da permissão do Senhor. A paz do Senhor. Deus abençoe.